Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, somente os versos 16 e os versos 17. Eu coloquei como tema desta mensagem a adoração como novidade de vida. Repita comigo: a adoração como novidade de vida. Mais uma vez, a adoração como novidade de vida. Amém. Diz assim, Atos 15, 16 e também o 17. Diz assim: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Amém, amados? Vamos ler novamente o verso 16. É uma promessa que Deus está fazendo aqui, lá quando Ele falou através do profeta Amós, mas Ele está falando aqui agora através da boca de Tiago. Mais uma vez, vamos ler esse verso 16, diz assim: depois disso, vamos lá, depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Amém. Pergunte para alguém aí: você é um adorador? É um adorador por excelência? Pergunte para ele, para ela aí. E pode se assentar. Você só não pode ficar de boca fechada durante esses momentos. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique a Ele, faça festa, faça cânticos. Nós estamos na presença dEle. E é exatamente isso que eu tento colocar aqui através da presença do Espírito Santo nesta mensagem aqui. Quando Tiago pega a palavra aqui, eles estavam sendo questionados sobre um bocado de coisas nas doutrinas da igreja. Teve até um concílio. Mas o importante não é isso. O importante é que, quando Tiago pega esta palavra e ele volta lá no livro do profeta Amós, é que naquele tempo, naquela época, o povo de Deus estava para ser subjugado para o exílio, ser levado para o exílio, ser preso. O povo que estava, não estava mais com vontade no seu coração de servir a Deus. Era um povo que fazia as coisas por fazer. Um povo que não tinha mais a alegria da adoração na sua vida. Fazia tudo como alguma coisa religiosa mesmo. Então, quando ele cita isto aqui, ele está dizendo, Tiago está dizendo que ele restauraria esse templo que estava caído de Davi, e ele reergueria esse templo. E me veio à mente, me veio ao meu coração estas coisas, porque Deus falou em reconstruir esse templo aqui. Por que Deus ele entende que é necessário reconstrução desse templo de Davi? Eu lembro que, às vezes, a gente tem algumas coisas na mente que são interessantes. Depois eu nasci em Goiatuba, me criei lá em Goiatuba. Quando eu era criança e até na fase de adolescente, eu fiquei na cidade de Goiatuba até 15 anos de idade. Depois de, agora há poucos anos, eu voltei lá, e foi nesse momento que eu tive isso que eu estou falando, gostaria de falar e compartilhar com vocês. Depois de, mais de 30 anos, que eu às vezes passava, nem percebia. Um dia eu estou chegando, indo lá na cidade, eu passo muitos anos sem ir lá, e um dia eu estou chegando na cidade
de Goiatuba, quando eu chego assim, bem na entrada da cidade, para começar a entrada da cidade, eu olhei para o meu lado esquerdo, e eu vi um antigo clube que tinha lá na cidade. Um clube que estava todo abandonado, um clube que estava todo quebrado, estava todo jogado, largado, todo entupido. E me veio na mente, quando estava subindo, me veio à mente, nos meus tempos de 12 anos, 13 anos, 14 anos, quando nós fugíamos, né, da mãe, fugíamos da família, e a gente juntava, ali naquele lugar, juntava 8, 10, 12, 15 meninos da mesma idade, e a gente, lá naquele lugar que eu olhei, tinha uma piscina enorme, era um clube, lá, eu não me lembro de onde, não sei se era o Banco do Brasil inicialmente, antes de ser ABB, mas era um clube, e tinha uma piscina natural, formada ali, só cercada de concretos, mas era, além de ser larga, distante, talvez maior do que esta igreja, a piscina, era um retangular, maior do que essa igreja. Lá no meio dessa piscina, eles colocaram uma grade. Ela tinha mais ou menos a profundidade de mais de 5 metros, essa piscina, nos lugares mais fundos. E nós fazíamos coisas extravagantes. Ela tinha um negócio que girava para abrir, quando começava a chover, abria as comportas. E mesmo com as comportas abertas, veio a ideia de adolescente. Mesmo com aquele negócio aberto, nós de cima dos trampolins começávamos a pular e mergulhar lá e ir embaixo 3, 4 metros. Quando aquele negócio começava a sugar a gente, você voltava para trás, né? E tentava voltar para trás. Porque se sugasse de vez, você ficava preso lá embaixo, naquela estrutura. Eu lembro que uma vez eu estava na parte mais rasinha da piscina, lá no início da piscina, e eu fui fazer graça, não sei para quem, para os meninos, lá um dos meninos, e vim correndo assim, dei aquele salto espetacular, né, tipo, né, um salto espetacular assim, pulei de si, bem de ponta cabeça, com as mãos estendidas, só que eu esqueci que lá no lugar, os sedimentos tinham ficado lá, e o barro ficou dessa altura, mais ou menos, e quando eu pulei, caí, naquele lugar lá, as minhas mãos ficaram presas, agarradas no fundo daquele lugar, e eu comecei a desorientar, não dava conta, e só com as pernas para cima, balançando, até que alguém chegou lá e me puxou pelas pernas, e me resgatou, e me tirou daquele lugar. Mas eu passei aquele dia, e essas memórias, essas coisas me vieram à cabeça, tempos bons, tempos que foi muito bom, foi um tempo alegre, foi um tempo que trouxe recordações boas, foi um tempo que me suscitou à memória algo que fazia parte da minha vida e que isso me fez bem aquele dia que eu passei. Quando a gente vê Deus falando em reconstruir esta casa aqui, por que Deus fala exatamente na casa de Davi? Ele poderia ter falado no templo de Salomão, poderia ter falado de reconstruir o templo de Moisés, que foi o primeiro templo. Ele poderia ter falado em reconstruir o templo que foi destruído, reedificado por Zorobabel, Esdras, Neemias. Ele poderia ter falado de reconstruir ou melhorar o templo que Herodes arrumou nos tempos de Jesus, mas não. O que Deus fala aqui através do profeta e fala através do próprio Tiago aqui, é que Deus preferiu falar que ia restaurar o templo de Davi. E o templo de Davi nada mais era do que uma tenda pequena, que quando ele toma dos filisteus, e ele sente no seu coração de levar a tenda para Jerusalém, para levar lá para o local de Siló, que era para ficar o templo de Moisés, por uma inspiração do Espírito Santo, eu não sei, Davi, ele resolve que não levaria aquela tenda, aquela arca da aliança, melhor dizendo, a arca da aliança, ele não levaria de volta para o templo de Moisés mais, não. Ele pegaria, olha o que Davi fez, que cara incrível que foi Davi. Olha o que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi uma forma revolucionária daquele sistema que operava naquelas épocas, naqueles dias. Ele poderia pegar a tenda, pegar a arca da aliança e teria que levá-la para colocar dentro do tabernáculo.
Mas não, Davi pegou a arca da aliança e num insight, talvez do Espírito Santo de Deus, ele fala, a partir de agora as coisas serão diferentes. A partir de agora as coisas não serão mais como eram antes. Ele pega aquela arca da aliança e pega ela e leva, e a Bíblia diz que ele coloca ela lá em Jerusalém, e não mais em Siló. Ele coloca ela em Jerusalém, no monte de Sião. Ele faz ali encostado na sua própria casa, ele faz uma tendinha, e coloca a arca da aliança ali, e a Bíblia diz que por 40 anos, a arca da aliança ficou ali naquele lugar. E aqui a gente vê aqui, quando Deus falando que gostaria de restaurar a tenda de Davi, restaurar ali o tabernáculo de Davi. Por que será? Por que esse homem, vamos ver se eu entendi, ao invés dele levar para Siló, ele leva essa arca lá para Jerusalém? Por que ele fez isso? Que homem tremendo que Davi foi. Davi é um tipo de Cristo, e seu ato apontava para aquilo que Jesus ia fazer por cada um de nós. O que Davi fez aqui naquele local, naquele lugar ali, ele aponta por aquilo que Jesus fez na nossa vida. Ele arrancou aquilo porque naqueles sacrifícios lá do passado, era somente um homem que tinha acesso à presença de Deus. Quando Davi agora ele pega aquela arca, ele arranca aquela arca e não coloca ela mais no templo. Ele não põe a arca mais no templo onde ela deveria ficar. Ele coloca a arca numa tenda que ele arma perto da sua casa. Ele não ficou fazendo errado, coisa errada, a lei de Moisés, não. Ele deu ordem para que os sacrifícios continuassem a serem feitos e executados lá ainda em Siló. Mas lá em Jerusalém, em Sião, as coisas seriam diferentes. O povo veria a diferença. Foi o que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Ele arrancou aquele véu que existia, tirou aquele véu e agora nos colocou frente a frente com o Pai. Agora eu posso ter problemas, mas eu tenho acesso àquele que pode resolver todos os nossos problemas que nós temos pela frente. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Na primeira vez que Davi tenta fazer isso, deu tudo errado. Um homem morreu, Uzá morre, mas Davi aprende a lição e ele não desiste. Não desistiu. Ele agora faz da maneira correta. Ele instrui agora as pessoas. Naquele lugar onde havia aquelas cerimônias, no lugar onde que era aquele negócio que era, como que fala a palavra? Sumiu a palavra. Onde que tinha aquela religiosidade truncada. Aquilo que não podia sair do seu lugar, aquilo que poderia todos os dias, se você fosse lá, era a mesma coisa. Às vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos feito exatamente isso. Nós estamos fazendo as mesmas coisas por muitos anos. Nós estamos com a nossa religiosidade 100%, estamos apurados, fazendo as coisas certinhas, estamos fazendo tudo certinho, mas às vezes nem mesmo fazendo todas as coisas corretamente, nós estamos agradando a vontade de Deus para a nossa vida. Quando Davi arranca aquela arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, e não a coloca lá em Siló e leva para ali, ele começa a colocar as pessoas para louvarem, não tinha isso. Ele instrui ali os cantores, ele instrui as pessoas para estarem na presença de Deus. A Bíblia diz que eram todos os dias, 7 dias por semana, todos os dias do mês, durante 24 horas por dia, as pessoas saltavam, as pessoas pulavam, as pessoas gritavam, as pessoas batiam palmas, as pessoas aplaudiam, as pessoas saltavam de alegria na presença de Deus, porque agora o acesso era diferente. Davi mudou um pouco o conceito daquilo que era acesso a Deus. Foi o que Jesus fez por nós. Às vezes nós não entendemos estas coisas, temos dificuldades
de fazer com que isso desça para o nosso coração e continuamos ainda sendo religiosos. Quando Deus quer tratar de intimidade, quando Deus quer algo pessoal, nós estamos engessados. Quando Deus quer nos levar para um lado, nós não queremos, porque nós estamos acostumados a ir todos os dias pelo mesmo lado, fazer as mesmas coisas da mesma maneira. O que o Espírito Santo de Deus quer nesta noite é marcar a minha vida e a sua vida, porque a partir do momento que nós quisermos e tomarmos uma decisão, algo novo, a nossa adoração será diferente, a nossa comunhão com Deus será diferente, Deus restaurará a nossa alegria, porque Ele faz isso na nossa vida. Diga glória a Deus. Foi nesse lugar, nesse tabernáculo que Davi escreveu o Salmo 27, quando ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Ei! Deus quer que nós entendamos que no lugar onde tem adoração, tem suprimento da parte de Deus. No lugar onde tem adoração, tem o esconderijo para que nós possamos nos esconder dos dias maus. Ei, no lugar onde tem adoração, tem o aconchego da parte de Deus para a nossa vida. Diga aleluia. Nós temos segurança, nós temos suprimento, nós temos socorro, porque Deus, Ele ama o tempo das pequenas coisas. Sabe o que é o tempo das pequenas coisas? É quando nós éramos mais simples, mais humildes. É quando nós lembrávamos de agradecer ao Senhor pelo aquilo que Ele fazia por nós. É o tempo do choro sincero. Sabe, quando nós chorávamos, debruçávamos o nosso joelho no chão e começava a colocar diante do Senhor, dizer, pensar quem nós éramos, e aonde Deus nos colocou, quem cada um de nós aqui. Jesus tem mudado a nossa sorte, a minha sorte foi mudada, a sua sorte foi mudada. Nós nunca devemos perder esse tempo, e é esse tempo que Jesus quer, que Deus quer restaurar na minha vida e na sua vida, é o tempo das pequenas coisas. É a memória. Parece que Deus queria no templo de Davi, que Ele disse que restauraria aquele templo de Davi, aquele trenzinho pequeno, aquela tendinha. Mas quando se manifestava, o povo ia para aquele lugar, era diferente. Eles não ficavam ali caminhando, pensando simplesmente que, eu vou levar um bode, eu vou levar um bezerro aqui, porque eu pequei, mas eu sei que eu vou pecar novamente, o ano que vem eu venho cá, no mês que vem eu volto aqui novamente para oferecer sacrifício. Não, quando o pessoal que mudou agora lá para a tenda de Davi, eles chegavam na presença de Deus, todos os músicos cantando e as pessoas louvando ao Senhor ali, eles não estavam pensando mais nos seus pecados, o que eles poderiam pecar, não, eles estavam pensando que agora eu tenho comunhão com Deus na minha vida, e se tenho comunhão com Deus, o pecado não faz mais parte da minha vida, a minha natureza é outra. Jesus mudou a nossa vida, Jesus mudou a nossa sorte. Ele se importa conosco, sabe? Quando ninguém mais importa, Ele se importa conosco. No meio da multidão, lá no meio da multidão, ninguém prestava atenção, ninguém via. O Senhor olha e vê aquela mulher que foi ofertar o que ela tinha de mínimo, o que ela tinha de menor. Às vezes,
Nós pensamos que nós somos tão pequenos, nós não temos testemunhos, que nós queríamos ter um testemunho tão grande. Nós queríamos, parece que ter um testemunho que eu matei 30, mais não sei quantos que ficou para amarrado para morrer no outro dia, e que não sei o que, cheirei um caminhão de cocaína e não sei o que, fui preso 85 vezes e solto. Às vezes nós pensamos que testemunho é isso, não. Isso também é testemunho, porque Deus faz coisas grandiosas na vida de todas as pessoas. Mas quando nós olhamos para quando nós olhamos agora, nós olhamos para a nossa história, o nosso passado, nós podemos ver que nós podemos lembrar daquilo que nós fomos, mas principalmente nós podemos nos alegrar por aquilo que nós somos hoje. Você tem um testemunho de vida, sim. Jesus Cristo mudou a sua história, Jesus Cristo escreveu uma nova história na sua vida. Aqueles homens que entram no templo para orar, ele percebe aonde existia uma necessidade. 2 homens, uma parábola. Ele sabia onde tinha uma necessidade, mesmo que essa necessidade fosse tirada de um rasgar no peito, de alguém que não era conhecido por ninguém, notado por ninguém, que era testemunha de pessoas fazendo chacotas, de olhando para ele, mas ele não se importava com estas coisas. Aquele homem, ele não colocava a sua credibilidade naquilo que as pessoas estavam falando. Sim, ele era um pecador, mas o Senhor, Ele ama aqueles que se consideram pecadores. Ele detesta o pecado, mas Ele ama sim o pecador. Aquele homem batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. O outro dizia: eu não tenho pecado, eu não sou ruim, eu não sou mau. Aquele homem, a Bíblia diz que ele nem levantava os olhos para o céu, mas ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. A Bíblia diz nesse momento que ele foi justificado. Nós somos justificados. Não são porque nós merecemos, não é porque os nossos méritos suplantam aquilo que nós fazemos de errado, não. Nós somos justificados porque Ele olhou para nós no meio da multidão, apontou para mim, apontou para você e falou: eu vou tirar, eu vou arrancar, eu vou tirar de mão forte. Nós não queríamos, não, eu não quero, eu não preciso, eu não quero, não vou. E Deus pegou na nossa mão, lá no lama, lá no pó, e nos arrancou e nos colocou nos lugares sólidos, nos lugares fortificados, para que a minha vida hoje sirva de testemunho para aqueles que ainda estão lá embaixo. Mas nós estamos preocupados, não é com a presença, parece. Nós estamos preocupados com aquilo que Deus pode fazer por nós. A grande parte das pessoas vem para Jesus achando que estão fazendo um ótimo negócio. Estão mudando a sua vida financeira. Vir para Jesus: eu vou mudar a minha vida financeira. Eu quero ir para Jesus porque as pessoas falam que ir para Jesus, daí para frente não tem problema mais. Que Jesus vai resolver a minha vida financeira, vai arrumar emprego, vai arrumar minha empresa. Que Jesus vai curar as minhas enfermidades. Que Jesus vai fazer grandes coisas na minha vida. Nós estamos vindo para Ele. A maioria de nós estamos querendo comunhão com Ele, não porque nós o amamos, mas porque nós queremos aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós o queremos não porque nós queremos uma comunhão plena com um Deus que tudo pode fazer por nós, não. Nós queremos a comunhão, se qualquer outro fizesse também, nós apoiaríamos e queríamos a mesma comunhão. Nós queremos os bens, mas nós não queremos o bem maior, que é esse Salvador por excelência da nossa alma. Ele não nos veio para nos fazer ricos nessa terra, apesar de poder fazer, mas Ele nos veio para nos dar a riqueza maior, que é o nosso nome escrito no livro da vida. O nosso nome.
escrito no livro da vida. Você já viu a maioria dos testemunhos que nós temos hoje? São testemunhos baseados em vida financeira. Você já viu a maioria dos testemunhos que as pessoas incentivam a estar dando? São baseadas naquilo que, realização de coisas, de bens materiais que nós podemos conquistar, conseguir, ser melhores do que alguém, ser superiores a alguém. São muito raros os testemunhos de alguém que sobe às vezes numa tribuna, num lugar como esse, e diz de coração aberto: o maior tesouro que eu achei na minha vida foi ter encontrado Jesus como Salvador da minha alma, porque ela estava perdida, ela estava em trevas, Ele me resgatou e colocou os meus pés sobre a rocha, e agora eu estou aqui para testemunhar isso. Jesus iluminou a minha vida. Tomás de Aquino, seguindo aqui o raciocínio que o pastor Carlos falou aqui, Tomás de Aquino, fazendo uma visita para o Papa Inocêncio IV, e ele, quando está lá, e o Papa mostrando para ele, e começam a falar sobre Atos 3, e começam a falar sobre aquele coxo da porta, que o pastor Carlos citou aqui, e o Papa olha e diz para Tomás de Aquino, assim, com o coração puro, e olha para tudo mostrando para Tomás de Aquino, aquele bem que tanto tinham construído. Ele diz assim: para você ver, Tomás, os nossos irmãos naquela época não podiam falar como nós. Olha o que nós construímos, olha o que nós temos. Aí Tomás de Aquino também olha para o Papa e diz: em compensação, santidade, nós também não podemos falar como João. O que nós temos, nós te damos, levanta e anda. O que nós estamos preocupados? O que nós queremos angariar nesta terra? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas prioridades? Às vezes nós precisamos ser confrontados com a nossa própria realidade, para que a gente possa mudar a nossa visão um pouco. A nossa visão vai ficando ofuscada, vai ficando deturpada. Às vezes nós não conseguimos mais enxergar, sabe? Quando a gente, lá no início da nossa fé cristã, tudo, a gente acreditava em tudo. Se alguém falasse para nós que Jonas engoliu a baleia, você fala: eu creio. Creio sim. Agora nós não acreditamos. Nós estamos como Tomé: se eu não ver, se eu não tocar. Às vezes eu me pego pensando com o coração endurecido, com o coração duro, às vezes para não orar por certas coisas, como se Deus não fizesse, não realizasse mais. Eu não quero ser a mesma pessoa do que eu fui no passado. Eu quero ser a pessoa que Deus tem para mim, projetado para a minha vida, para a sua vida também. Diga glórias a Deus. Sabe qual a principal diferença entre de todos aqueles tabernáculos que foram armados? O de Davi era o único que não tinha um véu. Aquele que Davi armou era o único que não tinha véu. O véu que separava as pessoas. Deus nunca gostou disso. Quando Jesus morre na cruz, o próprio Deus parece que foi lá e rasga aquele véu. Ele arranca aquele véu. Ele odiava, parece, aquele véu. Ele odiava tanto aquele véu, parece que como alguém, sabe, como um prisioneiro que odeia a cela, porque eles colocavam a arca da aliança lá naquele lugar, naquele cubículo, fechava, ninguém entrava, ninguém saía. Parece que Deus tinha ódio daquele lugar. E agora quando Davi coloca e arranca o templo, arranca aquele lugar, arranca aquele véu, não tinha mais.
Era como se Deus sentisse a pessoa. Agora Ele olha para as pessoas. Eu estou fazendo aqui uma analogia. Ele olha agora para as pessoas e olha nos olhos das pessoas, porque Ele consegue identificar as dores de cada pessoa que está ali próximo dEle. Eu não chego mais na presença dEle por obrigação, mas eu chego na presença dEle, porque eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, e Ele é tudo para mim. Você ama Jesus? Será que algum dia Deus vai se cansar da nossa adoração? O problema não é Deus, mas é o nosso coração duro, que se gaba da nossa independência de Deus. Nós temos conseguido conquistar tantas coisas, que isso tem nos causado mal. Nós temos conseguido fazer tantas coisas com as nossas próprias mãos. A ciência está tão avançada nos auxiliando. Todas as coisas estão tão avançadas auxiliando. Eu creio que daqui a alguns anos as pessoas viverão muito mais tempo. Eu creio que as pessoas viverão mais tempo. Mas eu creio também que mesmo essas pessoas vivendo mais tempo, elas ainda continuarão a dizer que elas próprias conseguiram fazer e realizar as coisas. Elas não olham mais, elas não sentem mais, elas não buscam mais, elas não querem mais a presença doce, gostosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Fazemos as coisas, é como recitar o Salmo 23, né? Recitando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não me faltará quem? Quem não nos falta não são as coisas, quem não nos falta é o próprio Deus, é a presença do Deus na nossa vida. Quem não nos falta é Ele. Eu estou dizendo que talvez, não é que nós vamos perder a salvação, mas eu estou dizendo que talvez nós vamos ter que perdendo aquela glória que tinha, quando Deus recebia do povo, aquela glória azul, aquela chama azul, ali na Arca da Aliança. Eu acho que nós estamos perdendo, podemos perder esse tempo da Shekinah de Deus, da glória de Deus na nossa vida. Nós podemos perder esse tempo, nós podemos ser a geração que viu passar, ouviu todas as coisas, viu os milagres de Deus na nossa vida, viu os milagres que Deus tem feito, mas nós não fazemos nada diferente. Nós simplesmente vemos, nós não evangelizamos uma pessoa. Para que foi que Jesus, que Deus falou que ia fazer a restauração do tabernáculo? Eu vou ler para vocês aqui. Ele diz, e restaurarei, e fala o motivo, para que Ele ia restaurar? Para que nós fomos restaurados? Para que Jesus morreu naquela cruz do Calvário um dia? Ele está dizendo aqui, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios, ou seja, todos aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm Deus como seu e Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, para que os gentios tenham o meu nome invocado por eles, diz o Senhor que faz todas as coisas. Deus não nos morreu para nos dar um carro novo. Ele não morreu naquela cruz do Calvário para nos dar uma casa num condomínio fechado. Ele não foi crucificado naquela cruz para que eu pudesse estar pagando as minhas dívidas. Ele foi crucificado naquela cruz para tomar das mãos do diabo a cédula que era contrária. A cédula que dizia que eu era pecador, a cédula que dizia que eu caminhava para o inferno, a cédula que dizia que a minha vida não tinha mais conserto, a cédula que dizia que eu só ia para o fundo, a cédula que dizia, para você não tem jeito mais. Ele foi lá, tomou aquela cédula nas suas mãos, rasgou e dizendo, venha comigo que eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu quando sou confrontado com isso, sabe? Você, na maioria das vezes, eu tenho uma vontade tremenda de mudar. Mas na grande maioria das vezes eu continuo fazendo
as mesmas coisas. Mahatma Gandhi dizia que se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Jesus disse mais ou menos a mesma coisa de maneira diferente. Ele disse: não se deita vinho novo em odres velhos, e ninguém deita remendo novo em vestido velho. Deus tem o melhor para a minha vida, para a sua vida. Deus tem. Deus tem o vinho novo, o símbolo da alegria. Mas eu tenho que mudar, metanoia. Eu tenho que mudar meu pensamento, direção. Eu tenho que mudar o jeito que eu penso a respeito dele. Porque se eu não mudar e continuar fazendo as mesmas coisas, aqueles odres do início, eles recebiam o vinho, mas eles iam endurecendo com o tempo. Ele colocava um vinho, o odre recebia e organizava. Mas na segunda, terceira vez, o vinho já não podia ser colocado naqueles odres, porque o odre não tinha mais elasticidade. Então, se colocasse o vinho novo dentro de um odre, o vinho novo significa o que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Imagine os planos, imagine os projetos, imagine os sonhos de Deus sendo depositados na minha vida, um ser frágil. Imagine Deus te dando dons, talentos, para que você possa usar. Mas isso não pode ser colocado em odres velhos. O que Jesus está dizendo com essa palavra aqui, porque se ele colocar o vinho novo nos odres velhos, vai desperdiçar tanto o vinho, como desperdiçar o odre. Ou seja, a palavra dele, aquilo que ele tem para mim e para você, só vai ser colocado em odres novos. O problema não está no vinho, mas o problema está no odre. E o odre somos nós, a nossa mente. Eu estou falando direito? Vocês estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não adianta querer derramar alguma espiritualidade nova nas nossas vidas velhas. O resultado vai ser um tremendo fracasso, vai ser um desastre. Podemos até ter lampejos de paz, de alegria, podemos até ter lampejos de gozo, mas isso não vai subsistir, isso não vai conseguir se sustentar. O odre velho recebendo vinho novo, ele não vai conseguir ficar de pé, ele não vai conseguir segurar, ele vai ruir, ele vai estourar. O vinho de Deus não nos deixa para nos deixar confortáveis, mas a nos fazer pessoas novas em todos os sentidos. O mundo já não mais interessa por odres velhos. As pessoas já não interessam pelas nossas razões. As pessoas já não identificam mais com o evangelho que nós pregamos. As pessoas já não se identificam mais com o Cristo vivo, que às vezes nós queremos pregar. Porque nós falamos às vezes de coisa que nós não vivemos. Nós queremos pregar para alguém às vezes, mas nós falamos aquilo que nós não estamos vivendo. Nós somos às vezes odres velhos. Nós queremos que as pessoas mudem, transformem. Temos vontade de ver alguém, um casamento de alguém sendo restaurado.
Temos vontade de ver pessoas convertendo. Temos vontade de ver pessoas sendo curadas. Temos vontade de ver pessoas sendo transformadas na sua vida. Temos vontade de ser bons conselheiros. Temos vontade de orar por alguém. Temos vontade de ser intrépidos. Temos vontade de ter autoridade na nossa vida. Mas por que nós não fazemos isso? O nosso evangelho é odre velho. Nós não temos às vezes os odres novos, que precisa de ser fermentado pelo vinho novo de Deus. Se a nossa adoração fosse comparada a um banquete, o que saciaria a nossa fome? O que saciaria a sua fome? Sabe, a maioria dos jantares chiques que nós vamos, e às vezes nós vamos, imagina um jantar chique, e às vezes nós vamos, não sei se é só com você, quase sempre eu fico em dúvida, quando aquele jantar é top mesmo, se aquilo tudo que está vindo no início, é prato principal, ou se a gente vai correr o risco de ficar sem comer e passar fome e ir embora para casa. Imagina a situação, você morrendo de fome, num jantar chiquérrimo, e você fica em dúvida se come, se empanturra, ou se arrisca que ainda vai vir um jantar. E na maioria das vezes, quando a gente faz a escolha errada, e você come, e come bem, né? E chega o garçom perto de você, daí um pouco, e diz assim: Senhor, por favor, o jantar acaba de ser servido. E você, hein? Às vezes nós estamos na vida espiritual, nos contentando exatamente com as entradas. E pensamos que nós nunca vimos coisa igual. Que coisa maravilhosa. Que coisa gostosa. Qualquer movimentozinho que a gente vê, alguém ser curado de dor de cabeça, a gente pensa: meu Deus, que avivamento tremendo. Alguém cantar uns cânticos esquisitos, pular um pouquinho, a gente pensa: meu Jesus, o Senhor está voltando. Nós estamos acostumados com as entradas. E não sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir para a nossa vida. Muitas vezes nós precisamos que alguém grite para nós: ei, não coma isso não. O prato principal está chegando. É às vezes quando o Espírito Santo de Deus vai lá na nossa mesa espiritual e arranca o prato das nossas mãos, que nós estamos tão ávidos a comer. Às vezes é quando o Espírito Santo vai lá e arranca aquilo que nós estamos tão deliciosamente achando que nós nunca vamos comer mais nada igual. Aí quando começa, às vezes, que ele, para o nosso crescimento, às vezes ele, para quando ele nos ama, e quando ele vê em nós um coração sincero, ele às vezes arranca esse prato da nossa vida, porque ele sabe que tem coisas muito superiores. E se ele não arrancar isso, nós ainda vamos continuar a comendo estas coisas.
Tem muitas pessoas que pregam sobre aquele das migalhas. Eu prego também às vezes sobre isso, mas eu tenho às vezes uma visão diferente sobre aquela mulher que Jesus vai lá e ela fala, ele chama a mulher de cachorra e os filhos de cachorrinho. E quando Jesus fala para aquela mulher, a mulher fala assim: Senhor, até as migalhas que caem da mesa vai fazer um bem tremendo para mim. E a Bíblia diz que ela foi abençoada por isso. A filha foi curada por isso. Mas a visão que eu tenho dessa mensagem, e eu quero fazer a aplicação dela nesta noite para você, é um pouco diferente. Aquela mulher se conformou com a migalha que estava caindo, porque a migalha resolveu o seu problema que ela tinha no momento. Mas Jesus já tinha falado que os filhos comem da mesa. Aquela mulher diz: eu me contento com aquilo que cai da mesa. Às vezes nós temos feito exatamente como aquela mulher. As migalhas têm resolvido os nossos problemas. Nós, em alguma área da nossa vida, nós temos sido abençoados por aquilo. Mas ainda continua sendo migalha. A bênção chegou, o testemunho veio, mas ainda continua sendo migalha na nossa vida. O Deus ainda tem coisas superiores e maiores para nós, e nós queremos continuar ainda dizendo: obrigado Deus, porque a migalha chegou, obrigado Deus, porque a migalha chegou, e a mesa preparada lá, e nós não vemos a mesa preparada para nós. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz, e eu quero encerrar com essa ilustração, que Bartimeu era um cego que ficava fora da cidade, um cego que ficava sentado fora da cidade. Mas a Bíblia diz que Jesus passa por aquela cidade. Ele passa pela cidade inteira, preste atenção. Ele passou pela rua, imagino Jesus passando pela rua principal da cidade. A cidade inteira. Até que ele chegou aonde estava aquele cego Bartimeu, fora da cidade. Ou seja, ele passa por uma cidade toda. Quantas pessoas tiveram oportunidades e não fizeram nada, mas teve que Jesus passar toda aquela cidade e chegar do outro lado para alguém que não enxergava, começar a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Vocês estão entendendo o sentido e o teor desta mensagem? Nós não podemos deixar o tempo de Deus passar na nossa vida. Nós não podemos deixar esse tempo tão precioso do primeiro amor esfriar a nossa vida. O que Deus está falando para nós é que se nós não temos que ter vergonha, nós estamos aqui lutando e buscando de joelho e querendo que a nossa igreja tenha uma vida espiritual mais ávida, menos engessada. Nós queremos que esse ano de 2016 seja um ano da intimidade com Deus, mas essa intimidade não vem de uma pessoa, não vem de um pastor, de uma pastora, não vem de um pregador. Essa intimidade vem de cada um de nós, de cada um de nós. Talvez essas mensagens nos alertem, alertou a minha própria vida, porque quando eu vejo Deus voltando lá, eu vejo Deus praticamente chorando e dizendo que vai restaurar o templo, aquele templo de Davi, aquela tenda de Davi, porque ele sentia saudade, sentia intimidade,
sentia que ali estava a alegria, sentia que ali tinha um povo que buscava Ele na presença dEle. Esse cego aqui, esse homem aqui, eu me recuso a, diferentemente daquelas pessoas que passou ali naquela cidade, e ninguém fez nada, ninguém gritou, ninguém pulou no pescoço de Jesus, ninguém rasgou as vestes dele, ninguém falou alto para Jesus, deixou com que ele passasse inteiro naquela cidade. Eu me recuso a fazer essa mesma coisa. Eu quero dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, que sou falho, sou pecador, mas eu preciso do Senhor na minha vida. Nesta noite, se você fosse um bebezinho de colo e estivesse aqui nessa igreja e estivesse com fome, e você estivesse com fome no meio de 500, 600 pessoas aqui, mas se você tivesse uma fome interior e você fosse um bebezinho, certamente você não ia se preocupar com quem estava perto de você, e você começaria a gritar, você começaria a chorar, você começaria a espernear, você começaria a mostrar que você não quer ficar da mesma maneira. Você precisa de algo para preencher a sua própria vida, para te encher o vazio interior da sua vida. O que nós precisamos não é de teologia, não é de muitas coisas, nós precisamos da presença eterna de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos. Se você tem sede de Deus, vontade de Deus, quer ser diferente, quer ser melhor, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Na unção do Espírito Santo de Deus nesta noite, eu quero orar por você nesta noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aqueles que querem o fogo de Deus, querem sentir saudade, querem sentir alegria, quer sentir o gozo na alma, põe a mão no seu coração nesta noite. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, ore como na labachoria belade domina sebe cantas chomina se clomena sere oi calabashia e como na xerebala seribicadias. Ó Espírito de Deus, nesta noite eu quero ministrar, ó Pai, aqui sobre a vida de cada homem, de cada mulher que está aqui, meu Deus, nesse local. Meu Deus, que a bênção do Senhor, ó Deus, possa alcançar, mas não uma bênção qualquer, ó Deus querido, que possam receber do Senhor nesta noite, meu Deus, como aquele cego que não via, mas ele tinha os olhos espirituais ativos, ó Pai, nesta noite. Eu creio que o Senhor está ouvindo cada coração, cada gemido aqui, Senhor, nesta noite, dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Corações clamam, sedentos, almas sedentas aqui nesta noite clamam pelo Senhor, clamam por um toque do Senhor, clamam por um avivamento, clamam para ser diferentes, clamam, meu Deus, para que o Senhor faça algo, um sobrenatural nas suas vidas nesta noite. Receba em nome de Jesus Cristo, receba em nome de Jesus Cristo, recebam um toque novo, recebam uma alegria nova, recebam a paz que vem, que excede todo o entendimento, a paz que o dinheiro não compra, a paz que o homem não dá, mas uma paz que vem sendo derramada. Recebe em nome de Jesus Cristo, recebe ânimo, receba gozo para sua alma, receba gozo para sua alma nesta noite. Recomenabe a somi canta labaxéria. A tua palavra nos diz que em paz eu me deito, logo pego no sono. Deus, organiza o sono, ó Deus, de algumas pessoas aqui nesta noite, que estão inquietas, que estão aflitas, que estão, ó Deus, com o coração doendo, mas nesta noite, recebe em nome de Jesus Cristo alento para a tua alma, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Toda a igreja, em nome de Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas,
Culto da Família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.